Bem, a criação de oportunidades educacionais de qualidade representa um dos fatores-chave para a promoção de igualdade racial. E se quisermos mudar o rumo do Brasil, temos que investir na educação. Esse é o ponto de partida para a mudança que começa a desenhar um futuro possível. A educação é a base de tudo. Por isso, no pilar de educação do IDBR, existem bolsas de estudos em parceria com a Fundação Dom Cabral, CELEP e Britânia, voltados para a população negra. Em 3 anos, 150 mil negros ingressaram em universidades por meio de cotas raciais. Não podemos negar o avanço e o benefício dessas políticas públicas para o país. Alguns ainda tentam desqualificar o debate falando em mérito. Agora, na boa, como a gente pode discutir mérito de quem chegou em primeiro lugar em uma corrida onde as pessoas saíram em distâncias diferentes? Onde há desigualdade não existe mérito, concordam? Não ouvi? Sim. E agora vamos começar o debate igualdade racial e educação. E eu vou chamar ao palco Paula Beatriz. Ela é pedagoga pós-graduada em gestão educacional pela Unicamp e pós-graduada em docência no ensino superior pela Universidade Estácio de Sá. Por favor, uma salva de palmas. Diretora da Escola Estadual Santa Rosa de Lima e professora na Escola Municipal Maurício Simão. Ganhadora de vários prêmios. Danada, hein? Em 2017, o Ministério da Educação e a Secretaria do Estado de Educação de São Paulo reconheceram Paula Beatriz como a primeira diretora transexual da Rede Estadual do Ensino de São Paulo! Maravilhosa! Vou chamar também ao palco, por favor, Ricardo Siqueira Campos. Ele é diretor de sustentabilidade e projetos sociais da Fundação Dom Cabral. Graduado, por favor. Tudo bem. Graduado em comunicação pela FAAP e administração de empresas pela UNA, com MBA pela FGC University of British Columbia. Uau! E membro do Comitê Brasileiro do Pacto Global da ONU. Maravilha! Que honra! E chamo também Suelaine Carneiro. Por favor! Uma salva de palmas, gente! Ela é socióloga, feminista, mestre em educação pela Universidade Federal de São Carlos, vice-presidente do GLE10, Instituto da Mulher Negra. Suelaine é autora de publicações sobre violência racial, promotoras legais populares, gênero e educação, educação e intolerância religiosa, educação no sistema prisional, educação em situações de emergência e violência doméstica. Agora tenham todos um excelente debate. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer ao convite da Luana e de toda a equipe do IDBR. Para mim é uma honra estar aqui, ao lado de pessoas tão importantes no setor educacional brasileiro, são representativas. A ideia aqui, gente, é a gente ter um bate-papo sobre alguns assuntos que nós elencamos. Eu vou funcionar meio como um entrevistador aqui, acho que elas têm muito mais para falar do que eu, né? Então, eu vou colocar alguns temas e a gente passa um pouco para a Paula, um pouco para a Suelaine, para elas comentarem. Acho que são temas que afligem a todos, são temas que a sociedade brasileira precisa ficar muito atenta. Nós temos que recuperar um tempo aí, um tempo que foi extremamente ruim para a sociedade, principalmente para os negros no país.
Então, a primeira discussão que eu quero colocar com vocês aqui é sobre a questão das cotas raciais e empregabilidade. A importância das cotas raciais, principalmente na educação, mas também na empregabilidade. Eu vou passar primeiro, acho que, Suelane, para você falar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema, e depois a Paula pode dar uma visão de quem trabalha com crianças, principalmente. A Paula tem um trabalho muito interessante com crianças, né, na educação, como que é? De anos iniciais. Ela me ensinou que eu não sabia. Anos iniciais, eu sou do tempo do primário, né? Mas acho que a Paula também tem muita coisa para dividir com a gente. Então, Suelane, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer a equipe do IBD pelo convite, e a oportunidade de a gente se ver, se ouvir, e principalmente se apoiar, antes de mais nada. Agradeço meus companheiros aqui, minha companheira e minha companheira de mesa. Falar sobre as cotas raciais, eu quero destacar a importância que nós, negros e negras, temos no avanço da educação brasileira. A conquista das cotas é fruto, primeiro, de nós sabermos dos nossos direitos. E foi uma oportunidade que nós abraçamos, e em especial as mulheres negras. Eu vejo essa plateia, né, a grande maioria de mulheres, e como a educação ainda continua sendo o espaço onde as mulheres têm as melhores oportunidades, quer seja para conhecimento, para a inserção no mercado de trabalho e também em termos de ampliar seus sonhos e possibilidades de vida, né? As mulheres negras, os dados mostram isso, e vocês aqui também refletem como elas aproveitaram essa oportunidade, fruto de luta política, né, de uma ação articulada em defesa de direitos e do direito à vida, antes de mais nada, né? Então, as cotas raciais, elas possibilitam que a gente mude a nossa sociedade, né? Porque pensar no negro na educação é pensar uma outra educação, e uma educação que recupera a nossa humanidade, que traz tudo aquilo que nós aportamos, né, quando para cá fomos trazidos e trazidas. Então, as cotas, elas não só mudaram a educação, em particular o ensino superior, elas mudaram a cor do campus e elas também mudaram a classe social no campus, né? Então, as ações afirmativas, em especial a cota, elas fizeram uma pequena revolução na nossa sociedade. Só para complementar, você acha que isso a gente está conseguindo também maior empregabilidade? Quer dizer, a sociedade está realmente aberta a receber negros no mercado de trabalho, mas em posições mais estratégicas? Como você vê isso? No começo, a Luana trouxe os dados daquela pesquisa sobre as 500 empresas que participaram daquela pesquisa realizada pelo Instituto Ethos. O mercado de trabalho não aproveita todo esse esforço que foi feito pela população negra, né? Nós temos um grupo, né, de homens e mulheres negros aptos a ocupar diversas funções na sociedade, e o mercado de trabalho segue impedindo a mudança da nossa pirâmide racial, né? O topo é homem branco, depois mulheres brancas, homens negros, e na base e nas maiores desafios para a igualdade social estão as mulheres negras. Então, o mercado de trabalho ainda reflete o pacto racial, né? Quando as pessoas, ou mesmo nessas empresas, que a gente tem ações voltadas, né, ações afirmativas, quem tem se beneficiado são mulheres brancas. E quando há aquele todo processo de seleção, via de regra, as pessoas indicam seus iguais, né? Então, há um pacto racial que
vigora de maneira muito poderosa no mercado de trabalho. Infelizmente. Agora, Paula, em relação aos desafios do Brasil para a igualdade de oportunidades, de oportunidades na educação, como você vê isso, já pensando desde a educação infantil? Boa tarde a todos e a todas. Um grande prazer estar aqui essa tarde com vocês, com essa mesa. Agradecer o convite. Eu penso que numa educação que se pense numa igualdade, como se está na Constituição, ela tem que partir exatamente do princípio da formação contínua dos profissionais que estão na escola. E quando eu falo dessa formação, eu não digo só os professores, porque sempre quando falo em formação, pensa só os professores porque estão em sala de aula. Mas essa formação deve-se desde a pessoa que abre o portão, a que prepara a merenda, a que faz a limpeza, os professores, a coordenação, eu enquanto diretora e ainda as hierarquias que estão acima da instituição escola, né? Que é a diretoria de ensino, a secretaria da educação, pensando-se nessa questão muito ampla, que eu acho que hoje nós não podemos mais estarmos educando para a cidadania, cidadãos, e sim nós temos pessoas humanas, e essas pessoas humanas, independente da sua etnia, do seu sexo, da sua raça, da sua cor, da sua religião. Então acho que esse é um novo olhar para o novo século que nós estamos vivenciando. Não podemos mais reproduzir aquilo posto após a Revolução Francesa, de que se educa para a cidadania. Acho que eu costumo até fomentar e propor, quando eu falo que nós precisamos já fazer uma revolução brasileira, nesse sentido, de mudar essa questão da escola. Esse é um grande desafio. Mas eu queria que você voltasse um pouquinho para falar sobre a educação infantil. Como isso é trabalhado já hoje nas escolas, né? Pode até falar um pouquinho já sobre a Lei 10.639, que colocou como obrigatório o estudo de história afro-brasileira, da origem do povo brasileiro. Como isso tem sido trabalhado, isso tem sido bem aceito pela sociedade? O que você tem sentido na evolução desses jovens, dessas crianças? Bom, já são 15 anos, da lei, e eu vejo assim, que ainda nos livros didáticos não se tem ainda muito a presença nossa, no próprio currículo. Então, logo quando a lei foi sancionada, então se teve uma preocupação, eu vou falar especificamente do Estado de São Paulo, que é a secretaria na qual eu trabalho, de formar os professores para tematizar. Mas com o tempo foi se perdendo, não vi mais essa coisa de sustentar. Por outro lado, eu vejo assim, pela mídia, que com a lei educou muito, porque sempre nós víamos muitas piadas em relação a nós. E aí, onde até eu puxo um pouquinho aqui, da questão LGBT, que ainda também é motivo de tirarem sarro, de chacota, por não existir uma lei que criminalize a LGBTfobia. E quando se tem a racial, que estão 15 anos já, da afrodescendência, está nas escolas, inclusive, sendo discutidas, isso proporciona o quê? Porque eu sempre vi a leis em geral, não para punir, mas para educar. Aí ela somente vai punir para as pessoas que resistem. E aí ela tem que realmente funcionar. Como a Sueli me disse, estou vendo aqui uma bancada maior de mulheres. Ontem, comemorou-se aí os anos da Lei Maria da Penha, feminicídio enorme que ainda existe no nosso país. E imagine ainda negras. E ainda quando transexuais e travestis.
é muito maior. Então, o nosso país precisa ainda muita coisa ser muito lapidada. Então, eu volto a dizer, como eu disse anteriormente, se não tivermos essa coisa desse braço forte, de formação mesmo, de dialogar, de debater, de discutir, para que mudem esses pensamentos, nós não vamos além, né? E aí, voltando, então há poucos materiais ainda, certo? Didáticos sobre afrodescendência. Muito. E até mesmo, sempre se resume assim, muito quando a preocupação, quando a lei foi, é que se falaria da religião do candomblé ou a umbandista, que na verdade é, né, toda a mistura que você sabe da história que houve no nosso país, tá certo? Então, aí muitos professores são católicos, evangélicos e achavam que só seria isso, ou então as danças, sendo que se tem que pensar, a África é enorme, né? Temos que ir lá atrás e contextualizar que não se trata-se de escravos, e sim foram pessoas escravizadas. E quando nós estávamos até antes aqui discutindo, né, que até ele mesmo ele disse que os seus avós, né, quando vieram, também foram escravos aqui, brancos, tá, mas não foram por obrigação, como nossa história. Veio e aí não se conseguindo trabalhar aquela coisa, acabaram se submetendo isso. Mas quem veio nos navios negreiros já era com esse destino da escravidão, né, de serem escravizados. Então há um contexto diferenciado, né, e muitas coisas que ainda precisam ser mudadas e reformuladas. E aí é constante, né? A gente precisa, acho que já ver aí um presidente negro, né, ou uma presidente negra também no nosso país. Obrigado. Entrando já nesse aspecto que a Paula também levantou, principalmente da violência, nós temos aqui a Suelane, é uma estudiosa nessa área, né? Na questão de violência e educação. Queria que você fizesse um pouquinho de paralelo entre violência e educação, né? E principalmente as questões de intolerância, a violência do sistema prisional. Eu acho que é um tema que a gente precisa debater isso, né? O paralelo violência e educação. A gente tem que lembrar que vigora a proibição do ensino de gênero nas escolas, a partir do Plano Nacional de Educação, que vetou a palavra gênero. Isso se estendeu para os estados e os municípios. Então, tem todo um processo de controle, fiscalização, né, e criminalização dos professores e professoras que têm ensinado sobre gênero. Falar sobre gênero é falar sobre igualdade, é falar sobre direitos de homens e mulheres exercerem as mesmas funções, é enfrentar a homofobia, a lesbofobia, o feminicídio, né? A violência que impera também no ambiente escolar, quer seja motivada contra as meninas, né? A violência dos meninos contra as meninas, entre meninas, né? E a violência também representada pelas piadas, né? São piadas que buscam recolocar e rebaixar a condição da pessoa negra ou a condição de sexualidade, identidade, né, das pessoas. Pensar, então, em abordar, né, gênero é fundamental para a gente pensar nessas relações que estão no cotidiano e enfrentá-las, né? São vários desencadeadores das violências no cotidiano escolar, que muitas vezes tem a ver com as vulnerabilidades dos educandos, né? Então, a Lei 10.639, por exemplo, ela é fundamental também nesse aspecto, porque ela reposiciona o lugar do negro na educação, né? Ela enfrenta a hierarquia racial, ela coloca tanto as crianças brancas, têm possibilidade de saber sobre as contribuições dos negros, né? E os negros não ficam sabendo somente das contribuições europeias, né? Então, pensar no direito à educação, pensar a educação como um direito humano, que tem que estar também no sistema prisional, né? Não como um favor, mas como um direito à educação ao longo da vida, né? Que é pensar em cidadania.
a educação tem uma potência para mudar comportamentos, né, para informar sobre direitos, né, e sem dúvida nenhuma ela é um espaço fundamental para você falar sobre isso. Obrigado. Ô Paula, eu acho que seria muito interessante você abordar também um pouquinho da sua trajetória, que não deve ter sido fácil, né? Mas você chegou hoje a um patamar profissional, acho que um espaço na sociedade que é invejável, no sentido de você ter conquistado seu espaço. Eu acho que seria legal se você dividisse isso com o público, né? Os maiores desafios que você teve, e além dos desafios, quais são os seus sonhos como educadora, né? E como profissional, como mulher, por favor. Bom, eu vejo assim, será que uma escola privada me daria a oportunidade de eu ser diretora? Negra e transexual? Né? Então, na verdade, porque eu sou concursada. Então vamos trabalhar com dois momentos. O público, certo? Abre-se para nós, tá certo? Em geral, né? Tem as cotas, os concursos públicos, né? Toda essa demanda. E o privado que ainda precisa ser reformulado, que precisa, de fato, garantir que nas grandes empresas tenham inseridos no mercado ali negros, e não apenas carregando a bandeja para servir o café ou coisas semelhantes, mas exercendo também cargos e funções à sua altura, de conhecimento, e que não é dada essa oportunidade, né? E é evidente que a história não é fácil, como também não foi para mim, não é para todos nós, né? Porque é de muita luta. Vejam, eu levei 35 anos da minha vida para exteriorizar a Paula, por conta dessa sociedade fundamentalista, conservadora, hipócrita, que nos reprime a todo momento. Então, eu já estava inserida no mercado, porque eu já estava com cargo de diretor lá, professor na rede municipal, e de repente, se eu exteriorizar a Paula, vão me tirar isso, a segurança. Então, eu tinha muito medo, né? E como também as pessoas iam me olhar, me ver, as pessoas que estavam em minha volta. Então, veja quanto tempo isso ocorre com muitas e muitos, né? Dessa questão mesmo de reafirmar a sua identidade. É muito difícil, porque é uma luta tão constante comigo mesma, que foi todo esse longo de tempo, como para com ainda a sociedade, que está também me cobrando, né? Eu fico assim, sempre me policiando, me vigiando, porque eu sei que a gente está fazendo 99%. 1% que eu der a falha, que aí eu sou uma pessoa humana, vão dizer também uma negra travesti, ou ainda nem travesti, vão dizer traveco, tá certo? E ali retomando tudo aquilo que eu tenho histórico e construído. Nada é muito fácil para ninguém no nosso contexto. Não é fácil mesmo, né? Como eu diria também, não está sendo fácil para os homens hoje. Quantos homens estão desempregados? Isso eu vejo por dados na escola, nas reuniões de pais, eu vejo mais a presença do pai do que a mãe que está inserida no mercado de trabalho. E como é para esse homem? Então vocês verem como está mudando muito essa visão. E aí onde vem todas as mazelas, né? Sou da periferia, onde mais se matam negros, pelo simples fato de estar caminhando numa calçada. Nem se pergunta quem é, o que está fazendo e para onde está indo. Isso é muito doloroso. Isso fere demais e preocupa, né? Porque a qualquer momento
todos nós aqui, além da violência urbana, nós sofremos pela violência racial, e ainda no meu caso, e não sei se há pessoas aqui LGBTs, sofrem também com a violência LGBT, que é muito maior. E os grandões lá pregam um discurso totalmente religioso e contrário, que não são verdadeiros, né? Porque vocês estão me vendo aqui, eu não sou uma pessoa doente. Se eu fosse uma pessoa doente, eu não estaria aqui falando essa tarde. Mas querem ainda impetrar que é doença, que é uma ferida, né? Então, acho que a gente precisa mudar muitas coisas mesmo. E acho que são esses momentos, quando tem esses fóruns, essas mesas de debates, essas formações, que fazem com que a gente repense a cada dia, porque eu sei que todos nós que estamos aqui hoje vamos sair diferentes, porque somos diferentes. Obrigado, Paulo. Você tocou numa questão de empregabilidade. Então, eu gostaria que você, Suelene, como socióloga também, falasse um pouquinho dessa questão de empregabilidade e, principalmente, algumas dicas ou os caminhos que, principalmente, né, a população negra tem que cumprir ou mesmo tem que buscar numa sociedade extremamente desigual. Eu sei que os caminhos são mais longos, eu faço parte de uma instituição de ensino de elite. Eu sei disso, é uma instituição voltada para altos executivos do Brasil, e nós temos um trabalho que nós temos começado já há uns 3 anos, de conscientizar os grandes empresários brasileiros desse grande abismo social que existe. E qual que é o papel deles em buscar políticas afirmativas para que todos tenham as mesmas condições, né, e oportunidades. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Ou seja, os caminhos para a empregabilidade. Os caminhos são mais difíceis, mas o que você pode trazer como uma palavra aí para o nosso público? Os caminhos e os desafios são muitos ainda, mas nós temos avanços e principalmente nós temos um grupo, né, com mais visibilidade e novas possibilidades de denunciar os entraves, né? Eu creio que exigir políticas afirmativas no setor privado é fundamental. A gente não muda estrutura com sensibilização. A gente precisa de política específica. A gente precisa que as empresas, né, que a sua direção tenha compromisso com a equidade racial. Não adianta ficar, né, roda de conversa. Não, você precisa de ação. E, além dessa ação, você tem que estar atento e atenta para o olhar que esse recrutador tem sobre aqueles candidatos, né? Há é acionado sempre um conjunto de elementos de desvalorização do negro, né, no momento da sua seleção ou no momento da sua progressão, né? Há ainda operando aquelas imagens sobre a nossa incapacidade, a nossa inferioridade, a nossa inabilidade para determinados postos. A mesma situação ocorre também em relação às mulheres, né? Via de regra, elas são preteridas porque também não vão aguentar a pressão, elas não têm pulso firme, elas são muito nervosas. Então, essas situações, né, bem como todo um ambiente em que palavras, principalmente no ambiente corporativo, em que palavras também têm a função de desestabilizar, né, e rebaixar as pessoas. Como estar atento e atenta a esse processo? Isso é algo que cabe à direção, cabe à gerência, né? Gerência que também tem uma informação, né, uma conformação sobre as questões de raça e gênero na sociedade. E aí, sem dúvida nenhuma, as questões LGBT também estão colocadas. Portanto, eu creio que a gente abriu aqui com aquela palavra da procuradora do Ministério do Trabalho, falando da discriminação positiva. Discriminação positiva, exatamente, né?
Então, esse TAC, né, de fazer um ajuste para que medidas de discriminação positiva tenham respaldo legal são fundamentais. Né? É fundamental essa iniciativa que ela trouxe para cá e algo com o qual a gente também tem que utilizar. E também a Luana trouxe que o banco de casos de denúncia de discriminação, além de termos o banco, a gente precisa acionar a justiça. A gente tem feito muita denúncia via Facebook, principalmente, sobre discriminação racial, quer seja contra criança, quer seja contra mulheres, né? Mas pouco a gente ouve das pessoas relatando que foram na delegacia, que foram no Ministério Público, que foram na Defensoria, né? Isso é fundamental para que você reeduque o racista, né? Esse racista vai mudar práticas a partir de ser obrigado a realizar a ação e também pelas consequências dos seus atos, né? Então, algo com o qual o GLE10, durante esses 30 anos de existência, trabalhou nessa ação, né? Primeiro, em buscar ações afirmativas na educação e depois nas parcerias com empresas para a inserção no mercado de trabalho, mas ele ainda requer uma vigilância e um compromisso efetivo para que esse ambiente não seja deletério para a nossa presença, né? E o compromisso, antes de mais nada, que é o lema das mulheres negras, uma sobe e puxa a outra. Então, nós temos que também ter compromisso em abrir espaço para que outras negras e negros também continuem a ter progressão no mercado de trabalho. Isso aí, muito bem. Bom, nós temos para terminando. Paula, 1 minuto para suas considerações finais. 1 minuto. Um pitch rápido. Todo mundo aqui. Vamos assim, fortes. Porque assim é só. Não vai a lugar nenhum. Quando se une essa força, ninguém derruba. E não é uma força para dar porrada, para dar soco. É uma força para lutarmos com o conhecimento. E sem o conhecimento, ninguém vai a lugar nenhum. Muito obrigado. Bom, depois disso não dá para falar mais nada.